Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, mercado da bola intenso, principalmente Botafogo, Santos, Red Bull, Bragantino. Existem negociações que estão tomando aí a imprensa. Hoje, na parte da manhã, no Tá-On, lá no Sport TV, a Joana de Assis cravou o acerto do Botafogo com o Santos pelo zagueiro Jair. Mas o Botafogo não confirmou a negociação. E nessa negociação do Jair, envolvia, além dos valores, né, que são altos valores, 10 milhões de euros, Danilo Barbosa, Tiquinho Soares e Lucas Alter, o Vitória, que estava aguardando o Lucas Alter, o Vitória da Bahia, que acertou o empréstimo do Hugo, fixado ali a compra, né, ao final do empréstimo, com opção de compra ao final do tempo de empréstimo. Da mesma forma seria com o Lucas Alter. Como o Santos pediu na negociação um outro jogador para envolver nessa negociação pelo Jair, Lucas Alter acabou entrando nessa jogada aí. A questão é que a Joana de Assis cravou, o Botafogo ainda não confirmou a negociação. Entrei em contato com uma pessoa ligada ao Botafogo que disse que os moldes da negociação ainda estão sendo analisados, mas que realmente o Jair está muito perto de ser zagueiro do Botafogo. Era uma negociação que já tinha dado como encerrada, depois voltou novamente, isso um pouquinho, meio do ano, né? Depois o Botafogo, há poucos dias, retoma o interesse pelo Jair. O Jair e o Santos acabam preferindo aguardar uma oportunidade de mercado europeu, isso ontem. E hoje o Botafogo parece que deu a cartada final e agradou a diretoria do Santos, pelo visto também o jovem zagueiro. É um zagueiro, a gente obviamente, fechando o contrato com o Botafogo, a gente vai falar de como o Jair pode ajudar o Botafogo. É um zagueiro muito jovem, alto, tem uma boa saída de bola, mas o circuito de análise ainda é muito raso, né? Teve uma lesão séria, acabou perdendo espaço, obviamente, mas voltou e jogou. Jogou, participou de alguns jogos importantes do Santos, mas o circuito de análise eu acho ainda muito raso, que é a Série B. É claro que existem jogadores de Série B que podem se desenvolver na Série A, jogando Libertadores e tal. Tudo depende muito da maneira como esse jogador vai ser tratado pelo treinador. E aí quem vai ser o treinador do Botafogo é tema para outro vídeo, né? Mas o Jair tem muito potencial, tem observado aí a torcida do Santos nem tão dividida, né? Alguns acham que o negócio é ruim, principalmente porque o Botafogo está negociando jogadores que não tem vaga lá, como o Tiquinho Soares quer reserva, Danilo quer reserva, Lucas Alter quer reserva. Então o Botafogo está trazendo 3 reservas para o Santos e o Santos negociando um zagueiro que poderia render 20 milhões de euros. Foi mais ou menos a ideia do Santos vender para o Atalanta da Itália por 20 milhões de euros. A negociação não foi para frente, mas de certa forma o Santos estava aguardando, né? Todavia, futebol é aquilo. Perdeu o timing, já era. Às vezes você deixa de vender um jogador promissor, o jogador não se desenvolve e fica lá o valor travado, o ativo travado, não se desenvolve no clube, ninguém mais tem interesse, e aí o que você vai fazer? Vai ficar com ele para sempre ou vai negociar por um valor muito abaixo daquilo que ele valia há 2 temporadas, né? Então, para não correr o risco, o Santos, que veio da Série B para a Série A, e vai precisar de jogadores, e jogadores tarimbados, jogadores com experiência, que pelo menos façam a equipe competir para não cair de novo, né? Eu vejo tanto o Lucas Alter quanto o Danilo, como o Tiquinho Soares, como titulares absolutos nesse time do Santos. Time que está com um novo treinador, uma nova filosofia e está trazendo um jogador, por exemplo, se é claro a negociação se confirmar nesses moldes, tá? O que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte, a Joana de Assis tem razão quanto ao Jair. Os moldes da negociação o Botafogo está vendo. Principalmente, antes de falar sobre como esses jogadores poderiam se encaixar no Santos, principalmente porque no meio da jogada aí o Red Bull Bragantino se interessou em contratar o Danilo. E o Botafogo já vinha observando alguns jogadores da equipe do Red Bull e o Luan Cândido, que se destacou muito nas temporadas 2023, principalmente 2023,
O Luan Cândido, que joga de lateral esquerdo, mas também atua de zagueiro, atua de volante, é um jogador muito polivalente, moderno, fez uma excelente temporada de 2023 pelo Red Bull Bragantino, perdeu espaço em 2024. Pode recuperar o seu futebol jogando numa equipe melhor do que o Red Bull Bragantino. Acho que o Luan Cândido agrega valor, ainda mais o Botafogo, que pode perder Danilo, já perdeu o Tietê, está perdendo jogadores ali nessa posição, né? Uma reposição de um jogador jovem, Luan Cândido tem 23 anos. Né? É tudo dentro do padrão da Eagle Football, que é elevar o nível do elenco, especialmente com jogadores jovens com grande potencial de seleção e revenda. Né? Não sejamos inocentes que as SAFs não trabalham dessa forma. Né? Então, até o momento, Danilo não está envolvido nessa negociação com o Santos por conta do interesse do Red Bull Bragantino, que envolve também o interesse do Botafogo no Luan Cândido. Mas, caso não vá para frente, é provável que essa negociação do Botafogo com o Santos realmente aconteça nesses moldes. No canal Gigante Glorioso, eu, de certa forma, duvidei dessa negociação. Por quê? O Tiquinho Soares, nós havíamos conversado com ele no final da temporada. Ele deu uma entrevista ontem para um jornalista, onde ele está na Paraíba, dizendo que o futuro dele é no Botafogo, tinha umas 2 temporadas, que espera que essas 2 temporadas sejam tão boas quanto foi a de 2024. O Tiquinho Soares é o segundo artilheiro do século Botafogo, né? Tá atrás do Dodô. Isso contando uma temporada só, né? Fez 29 gols em 2023, ficando fora, lesionado, tendo problema do pai e tal. 2024 não rendeu nem metade de 2023, porém, mesmo assim, foi importante na caminhada do Botafogo rumo ao título brasileiro, rumo ao título da Libertadores da América. Muito mais do Campeonato Brasileiro, né? Porque o Tiquinho Soares foi mais utilizado, fez mais gols, deu mais assistências. O Tiquinho foi titular na fase de grupos do Botafogo na Libertadores, mas fez poucos gols. Né? Tiquinho Soares, na verdade, fez o gol contra o Aurora, deu muitas assistências, né, ao longo da fase de grupos, mas gol mesmo não fez. Júnior Santos se notabilizou, até o Hugo fez gols importantes. O Tiquinho se machuca no jogo contra o Universitário, dá lugar ao Eduardo, que vai fazer 2 gols. Né? Então o Tiquinho Soares também acabou com uma contusão que atrapalhou um pouquinho o rendimento dele. Mas no Campeonato Brasileiro foi importante, com assistências, pré-assistências, gols, principalmente o gol da vitória sobre o Palmeiras. Mas, ao que parece, o ciclo do Tiquinho Soares está próximo do fim. Essa é a informação da Joana de Assis. Estou tentando contato com o Botafogo desde a hora do almoço, para que o Botafogo possa, pelo menos, confirmar a negociação envolvendo o Tiquinho. A negociação com o Jair, a gente já tem a confirmação. Tá? Os valores mais os 3 jogadores agradam ao Santos. E se nós olharmos do ponto de vista financeiro, talvez seja até bom para o Botafogo, porque juntando os valores de mercado de Halter, Danilo e Tiquinho com o valor que o Botafogo vai pagar, 10 milhões de euros, pelo Jair, eu acredito que o Botafogo venda o Jair futuramente por um valor bem maior, já que é um zagueiro jovem, 19 anos, segundo os especialistas, sabe jogar muito bem com a bola, se posiciona bem sem a bola. Eu confesso para vocês, dos jogos que vi do Santos, não vi nada demais, tá certo? Não vi nada demais no garoto. Pode ser o time que realmente não ajuda, ou simplesmente o Jair realmente não é o Paolo Maldini. E tá tudo bem, tá tudo bem. Torcedor do Botafogo tá dividido, né? Metade acha que o ciclo do Tiquinho realmente acabou no Botafogo, uma temporada muito abaixo em 2024, assim como o ciclo do Everton Ribeiro no Flamengo acabou, assim como o ciclo do Dudu no Palmeiras acabou. Pode ser que o ciclo do Tiquinho tenha acabado, tá? Torcedores do Botafogo totalmente divididos, principalmente porque Tiquinho tem mercado nacional, há clubes que pagariam caro para ter o Tiquinho Soares. Tiquinho já teve proposta, inclusive, de clubes de Série A. Não há no mercado nacional nenhum jogador com as características do Tiquinho Soares. É um jogador muito interessante, tecnicamente falando, mas precisamos dizer que desde o retorno de 2023, o Tiquinho não vem rendendo tudo aquilo que rendeu na sua carreira. Né? Porto, Olympiacos, Botafogo em 2022, primeira parte de 2023, já há mais ou menos um ano e alguns meses que o Tiquinho Soares
vem numa curva para baixo. Então, pode ser encerramento do ciclo do Tiquinho no Botafogo. Futebol tem dessas, né? O jogador acabou de declarar que tem mais 2 temporadas no Glorioso. Vamos ver o desenrolar disso. A negociação, os moldes da negociação, têm dividido a opinião de muitos jornalistas, né? Você tem numa mesma bancada um Lédio Carmona do Sport TV que é contra, um Carlos Eduardo que é a favor, né? Dá para olhar pelos 2 pontos de vista. Dá para entender a negociação pelo lado da SAF. Pelo lado da SAF, você enxuga a folha salarial em mais de R$1 milhão, trazendo um jogador que vai ganhar não tanto, na verdade não vai ganhar nem o que o Tiquinho, nem o que o Danilo ganha, e tem um potencial de revenda. Para a SAF é isso. A SAF enxerga números. E é claro que isso não tem nada a ver com usar o clube. Eu acho que o torcedor do Botafogo está bem feliz, né? De ter tido o Almada por 6 meses e conquistado a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Eu acho que ninguém vê problema nisso, né? Difícil é você ter um jogador por 2 anos e não ganhar nada. Tem um jogador por 1 ano, 1 ano e meio, 3 anos e não ganha nada. Acho que o botafoguense não está muito triste com o modus operandi da SAF, não, né? Então, pelo lado da SAF, ter um garoto de 19 anos e negociar 3 jogadores, 2 deles com mais de 30, é um negoção. É um negoção. Pelo lado esportivo, é uma incógnita e desagrada, porque Danilo e Tiquinho a gente sabe como jogam. Danilo colaborou muito na temporada, Tiquinho foi útil em alguns momentos na temporada, apesar de não estarem rendendo aquilo que já renderam, podem ser úteis na temporada de 2025. O Lucas Alter já estava sendo negociado com o Vitória, não vou colocar aqui na análise, né? Pelo lado do torcedor, a gente vê uma divisão, né? Alguns acham que o ciclo se encerrou, outros acham que ainda pode dar caldo com uma boa pré-temporada. Enfim, vamos ver o que as próximas horas trazem para nós sobre essa negociação que tem mexido aí com o Bragantino, com o Santos e até com o Vitória, que já contava com o Lucas Alter, tá certo? Eu volto mais tarde para falar ainda sobre negociações, mercado da bola, treinadores e uma análise sobre os treinadores que já iniciam trabalhos para 2025 no futebol brasileiro. Até mais!